anunciamos Jesus, vai para o ar. Naquele tempo, disse Jesus a Nicodemos: Deus amou de tal forma ao mundo que entregou o seu Filho único, para que todo que nele crê não morra, mas tenha vida eterna. Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para condenar o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por meio dele. Assim, quem nele crê não está condenado, mas quem não crê já está condenado porque não acreditou no nome do Filho único de Deus. Jesus falou que Deus enviou seu Filho ao mundo para que o mundo seja salvo, não para condenar o mundo, mas para salvá-lo. Portanto, todos nós somos chamados a entrar numa dinâmica de salvação, dinâmica que foi a vida de Cristo. E podemos nos perguntar, mas como podemos entrar nessa dinâmica? Como podemos ajudar Jesus a salvar o mundo? Então, em primeiro lugar, vivendo em coerência com a nossa fé, vivendo em profunda comunhão com Jesus Cristo, o enviado do Pai. Temos que crer nele, quem crer nele será salvo. Crer em Jesus, o enviado do Pai. Viver em comunhão com ele, atento aos seus ensinamentos, colocando-nos na condição de discípulo. E quem é discípulo é necessariamente missionário, nos lembrou o Papa Francisco na exortação apostólica Evangelii Gaudium, Alegria do Evangelho. Não existe um discípulo e um missionário, existe um discípulo missionário, aquele que aprendeu e leva aquilo que aprendeu ao conhecimento de outro. Então, viver em profunda comunhão com o Senhor Jesus Cristo. Essa é a primeira condição. E como parte dessa comunhão vem a oração. O que é a oração? É estar numa atitude de escuta do Senhor, o Senhor que se revela. Quando Jesus, depois de um dia agitado de trabalho, de atendimento das pessoas, se retirava para rezar, o que ele fazia, na verdade? Escutar o Pai. Saber o que o Pai tinha a lhe dizer. Você já deve ter feito essa experiência. Você se colocou em oração, não se preocupou em falar nada, não se preocupou o que eu vou dizer ao Senhor, o que eu vou pedir, nem agradecer. Não, se colocou ali e ficou. Daqui a pouco o Senhor vai falando ao seu coração. Sim, Ele vai falando assim, na medida que nós nos colocamos naquela atitude de escutar, escuta Israel, Ele vai nos falando, vai enchendo o nosso coração de sentimentos, de louvores. Então, aí verdadeiramente, a nossa oração é uma resposta ao Senhor que nos ama. Depois vem a ação concreta, o trabalho. Aquilo que Paulo expressou muito bem por ocasião da sua conversão. Depois de ter feito a experiência do Senhor, eu sou Jesus a quem tu persegues, veio aquela pergunta, Senhor, o que queres que eu faça? Ele não tinha uma resposta clara, não sabia o que Deus queria dele, mas sabia que algum plano Deus tinha para ele. O que queres que eu faça? E Deus podia ter logo lhe dito, olha, eu quero que você seja assim, que faça aquilo. Eu quero que você vá para lá e que acolha tal coisa. Mas não. O que ele disse? Entra na cidade, alguém vai te falar. E, quer dizer, Deus fala através de outras pessoas, das circunstâncias, dos acontecimentos, da dor, da tristeza, de tudo. Então, o grande desafio nosso é estar atentos aos sinais de Deus, para podermos, então, fazer aquilo que Ele nos pede. Em seguida, humildemente, reconhecer diante do Senhor que nós nada somos e nada podemos sem a sua graça. Da atitude de escuta, nasce aquela disposição de ir. Eu dou um exemplo bem assim simples. No caso de Maria, recebeu o anúncio do anjo que Deus queria que o seu filho se encarnasse, nascesse nela.
ela dá o seu sim. Naquela conversa, naquele diálogo entre o anjo, de repente o anjo fala da gravidez de Isabel, bastou para ela saber, ela precisa de mim. O anjo não disse, olha, Deus agora quer que você vá lá ao encontro de Isabel, sabe, idade mais avançada, está sozinha, não tem ninguém, precisa da sua presença, da sua palavra, da sua amizade, nada. Só sugeriu. Mas para quem está em comunhão com Deus, foi o suficiente. Ela se pôs a caminho e apressadamente, é assim, o bem está sempre apressado porque sabe que o outro, o necessitado, tem pressa de ajuda. Maria, pois, é aquela que melhor entendeu toda a dinâmica da Santíssima Trindade. Aliás, foi a primeira a saber da existência da Santíssima Trindade. Primeira criatura. Porque até ali ninguém sabia que Deus é realmente Pai, no sentido pleno da palavra. Pai porque tem um filho. Ninguém sabia que o Espírito Santo é uma pessoa. Se falava antes da ação do Espírito, mas como uma vez parecia uma força. Não, é uma pessoa. E Jesus Cristo que se encarnaria nela. Por isso fica meio surpreendente quando alguém me diz, mas Maria não tem nada de importante na história da salvação. Mas como? Deus a escolheu para revelar, em primeiro lugar, o mistério da Santíssima Trindade. É porque Deus sabia quem ela era, sabia qual era a sua missão, e Ele que havia preparado o seu coração para dar uma resposta tão generosa como ela deu. Por isso, com Maria nós dizemos, glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. No 6º mês, o anjo Gabriel foi enviado por Deus a uma cidade da Galiléia chamada Nazaré. Foi a uma virgem prometida em casamento a um homem chamado José, que era descendente de Davi, e o nome da virgem era Maria. O anjo entrou onde ela estava e disse: Alegre-se, Maria, cheia de graça. O Senhor está com você. Ouvindo isso, Maria ficou preocupada e perguntava a si mesma o que a saudação queria dizer. Meu Deus! Não tenha medo, porque você encontrou graça diante de Deus. Você vai ficar grávida, terá um filho e dará a ele o nome de Jesus. Deus dará a ele o trono de Davi, do qual você é descendente. Seu filho reinará para sempre sobre os descendentes de Jacó, e o seu reino não terá fim. Como vai acontecer isso? Se eu não vivo com homem algum? O Espírito Santo virá sobre você, Maria, e o poder do Altíssimo te cobrirá com sua sombra. Por isso, o santo que vai nascer de você será chamado Filho de Deus. Sua parenta Isabel, apesar da velhice, também concebeu um filho. Aquela que era considerada estéril já está grávida há 6 meses. Para Deus, nada é impossível. Eis aqui a escrava do Senhor. Faça-se em mim, segundo a sua palavra.